Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, o reino dos fungos. As características gerais, né, e mais importantes deles é que são seres eucariontes. São heterotróficos, uni ou multicelulares e têm a presença de quitina na sua parede, na composição da parede celular. Quanto à nutrição dele, a gente viu que são heterotróficos, mas eles se dividem, né, em três tipos. São os saprófitos, os parasitas ou mutualistas. Os saprófitos, eles se alimentam de matéria orgânica morta, né? Já os parasitas, eles retiram nutrientes de hospedeiros vivos e muitas vezes isso pode acarretar doenças ou podem ser mutualistas. Por exemplo, a gente tem como exemplo de fungos mutualistas os líquens. Eles são associação de fungos do gênero Ascomycetus com algas ou cianobactérias. Por meio dessa relação, os fungos se beneficiam por retirar nutrientes das algas, por exemplo, e as algas se beneficiam por poderem viver em superfícies como pedras. Então, é benéfico para ambos os lados. E a gente tem como principais representantes, né, os cogumelos, que são bem conhecidos, os bolores, que aquelas frieiras que a gente chama, que está nos pães ou em alimentos, leveduras, que é usada para fazer pão, por exemplo. E os filos principais são o Chytridiomycota, o Zygomicota, Ascomicota e Basidiomycota. Sendo esses dois últimos aqui, Ascomicota e Basidiomycota, os que apresentam corpo de frutificação, aquela parte que fica na, na parte superior, né? Muita gente confunde isso como sendo o fungo em si, mas aquela partezinha, por exemplo, do cogumelo, é só o corpo de frutificação. A maior parte do fungo fica na parte do substrato ou ali no interior, debaixo da superfície. Quanto às estruturas dos fungos, a gente tem uma que a gente chama de hifas, que são estruturas filamentosas. O conjunto de hifas, né, quando ela se desenvolve, forma o que a gente chama de micélio, que é basicamente o corpo do fungo e é a maior parte dele. Já quanto aos tipos de reprodução, podem ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. De maneira assexuada, ela pode ocorrer por fragmentação do micélio. Então, o micélio ele se desprende e a partir daquele fragmento ele vai se originar um novo micélio, um novo fungo, ou por meio de esporos assexuados. Então, por exemplo, o filo Ascomycetus ou Zygomycetus apresentam eh, esse tipo de reprodução assexuada por meio de esporos. Mas o filo Ascomycetus, esses tipos de esporos eles são denominados conídeos. Então, é um ponto importante a se notar. Quanto à relação à reprodução sexuada, pode ocorrer principalmente dessa forma. Eu coloquei aqui até uma nota, né, que a reprodução sexuada varia entre os filos, mas esse aqui é o padrão mais comum que a gente pode observar nos fungos. E como acontece? Então, basicamente, é uma fusão de hifas que são compatíveis e são sexualmente maduras. Essa fusão vai formar uma hifa dicariótica. O que quer dizer dicariótica? Uma hifa dicariótica é que apresenta dois núcleos por célula. A partir dessa hifa, vai acontecer a formação de um micélio dicariótico, que é o corpo do fungo. Ele vai se desenvolver e os núcleos eles não vão se fundir, eles vão ficar separados. E aí pode se originar um corpo de frutificação. Aí nesse corpo de frutificação, é, algumas células especializadas elas vão a sofrer, né, essa fusão entre os núcleos haploides e aí gerar, por sua vez, um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai sofrer meiose e vai se dividir geralmente em quatro esporos assexuados. E a partir desses esporos,
Eles vão ser carregados, por exemplo, pelo vento, né, ou de outra forma, até acharem um local onde tem condições ideais e vão germinar e formar um novo micélio. Então esse, pessoal, foi o vídeo falando um pouquinho sobre o reino dos fungos. Se quiserem mais detalhes, vocês podem pedir aqui e comentar. Obrigado por assistirem até aqui.